Sabe aquelas histórias que são tão, mas tão incríveis que a gente até duvida que são reais? Pois é, a história por trás de A Lista de Schindler, aquele filmaço de 1993, é exatamente assim. É tão surreal que parece ficção, mas aconteceu de verdade. E isso nos joga direto na pergunta principal de tudo isso. Como é que um empresário, um oportunista que era membro do partido nazista, se transformou em um salvador de mais de 1.000 pessoas? Para a gente entender essa jornada, vamos começar pela origem. O filme do Steven Spielberg é baseado num livro chamado A Arca de Schindler. E olha só, essa história só veio à tona por causa da teimosia de um sobrevivente, um cara chamado Paul-Dick Pfefferberg, que fez da missão da vida dele contar isso pro mundo. Agora, vamos viajar no tempo. Imagina o cenário: Cracóvia, 1939. É aí que a gente conhece Oskar Schindler. Ele era membro do Partido Nazista e chegou na cidade com uma única coisa na cabeça: ganhar muito dinheiro com a guerra. O começo de tudo é bem direto ao ponto. A guerra começa, os judeus poloneses são forçados a viver no gueto de Cracóvia e o Schindler, enxergando uma oportunidade de negócio, compra uma fábrica abandonada de panelas e esmaltados para começar a produzir. E a estratégia de contratação dele no início, vamos ser claros, não tinha nada de heroísmo. Era puramente financeira. Contratar trabalhadores judeus saía muito, mas muito mais barato do que contratar poloneses. Era um cálculo frio, totalmente focado no lucro. Só que aí entra em cena uma figura-chave, uma peça que muda o jogo todo. Itzhak Stern, o contador judeu que administrava a fábrica. Enquanto Schindler subornava oficiais para conseguir contratos militares, o Stern, nos bastidores, fazia algo genial. Ele falsificava documentos para dizer que o máximo de gente possível era trabalhador essencial. E essa manobra, essa pequena rebeldia, salvou centenas de pessoas de serem levadas para os campos de concentração. E é nesse ponto que a história dá uma guinada, uma virada total. Tudo muda com a chegada de um oficial da SS chamado Amon Goth, um homem brutal que veio para supervisionar o novo campo de concentração de Plaszow. O que fez a chave virar para Schindler foi testemunhar a liquidação do gueto de Cracóvia. De cima de uma colina, ele assistiu ao massacre, à violência aleatória, à crueldade, e aquilo que ele viu naquele dia mudou ele para sempre. Aquele momento foi a transformação dele. O empresário focado só em dinheiro morreu ali e no lugar nasceu um protetor. A partir daquele ponto, toda a fortuna e influência que ele tinha seriam usadas para uma única coisa: salvar vidas. E isso nos leva, claro, ao ponto alto de toda essa história, o momento da famosa Lista da Salvação. A guerra estava mudando, e as ordens eram para enviar todos os judeus para Auschwitz, mas Schindler se recusou a abandonar seus trabalhadores. O plano que ele colocou em prática foi de uma audácia inacreditável. Primeiro, ele subornou Amon Goth para conseguir comprar seus trabalhadores. Depois, com a ajuda de Stern, ele criou a lista, nome por nome. Cada nome era uma vida. Ele então mudou mais de 1.000 judeus para uma nova fábrica na cidade natal dele, Brinlitz, e lá, por 7 meses, ele manteve todo mundo, gastando o que tinha e o que não tinha, sem produzir uma única bala de canhão que funcionasse. 100%. Esse número é impressionante. Schindler gastou toda a fortuna que ele acumulou na guerra para salvar aquelas pessoas. Cada centavo foi em subornos, em comida, em suprimentos. Ele literalmente faliu para manter todos vivos e seguros. Ok, a guerra acaba, mas a história do Schindler não termina aí. Por ser membro do Partido Nazista, ele mesmo virou um fugitivo. Precisou fugir do Exército Vermelho, que vinha avançando. Mas antes de ele partir, os trabalhadores que ele salvou, que ficaram conhecidos como os Schindler-Juden, os judeus de Schindler, fizeram uma coisa incrível. Eles deram a ele um anel de ouro com uma frase do Talmud gravada: "Aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro." Um gesto que mostra o tamanho do impacto que ele teve. E quando essa história foi para o cinema, ela explodiu. O filme custou 22 milhões de dólares para ser feito e arrecadou mais de 322 milhões no mundo todo. Foi um sucesso absurdo, provando que o mundo precisava ouvir essa história. E não foi só sucesso de bilheteria, não. A crítica especializada também se rendeu. A Lista de Schindler levou 7 prêmios no Oscar, incluindo os mais importantes: melhor filme e melhor diretor para o Spielberg. E o final do filme, o final é de arrepiar, porque ele conecta tudo, o filme e a vida real, de um jeito muito poderoso.
A gente vê em cores os sobreviventes de verdade, junto com os atores que os interpretaram, visitando o túmulo de Schindler em Jerusalém. E lá eles seguem uma tradição judaica. Colocam pedras na lápide, um sinal de respeito, de memória e de gratidão eterna. No fim das contas, a jornada do Oscar Schindler, de um oportunista a um verdadeiro salvador, deixa a gente com uma pergunta para refletir, né? Qual é o poder que uma única decisão pode ter?